o réu Mário Fernandes confirmou expressamente a autoria do arquivo Plano Punhal Verde e Amarelo, mas afirmou, abre aspas, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu, que foi digitalizado. É mais uma, ministro Flávio Dino, para os anais da literatura nacional. O pensamento digitalizado com lançador de foguetes. Assim como destacou, hoje eu me arrependo de ter digitalizado isso. Mas o que é mais importante? Não passa de um compilamento de dados, com a visão de um militar, com análise de situação, apenas isso, que não foi compartilhado ou apresentado a ninguém. Tanto não foi compartilhado, nem apresentado a ninguém, que a Polícia Federal mapeou todos os Kid Pretos que iriam executar exatamente esse planejamento, Punhal Verde e Amarelo, na Operação Copa 2022. Todos vocês lembram os nomes? Brasil, Gana, Japão. Agora, às vezes, realmente, nós entendemos a importância do direito ao silêncio. É melhor pedir o direito ao silêncio do que dizer é um arquivo digital que nada mais retrata de um pensamento meu que foi digitalizado. Tivemos um outro réu aqui condenado que dizia que mandava mensagens para si mesmo. Lembra? Dizendo, bom dia, presidente. Presidente, vamos fazer isso, 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 isso. E ao ser indagado, mas por que você se chamava de presidente? Não, era só para eu poder pensar melhor, ou como diria aqui, digitalizar melhor meu pensamento. E por que disse isso? Porque não há defesa possível quando a impressão do documento Punhal Verde e Amarelo, posteriormente renomeado para PLJ Docs, quando a impressão foi feita no Palácio do Planalto, todos se recordam aqui, já cheguei a me referir isso em outras, principalmente no núcleo crucial, foi feita no Palácio do Planalto no dia 9/11 de 2022, posteriormente levado ao Palácio do Alvorada, considerando o registro de entrada do réu Mário Fernandes na mesma data, às 17h48 e a saída às 18h56, quando ele foi conversar com o líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro, sobre o planejamento. Imprimiu no Palácio do Planalto e foi levar em reunião com o presidente da República, então presidente da República, o líder da organização criminosa, no Palácio do Alvorada. E tudo isso é documentado, as provas todas elas documentadas. Nós todos recordamos, e não vou aqui cansá-los novamente, que paralelamente a instigação e auxílio nos acampamentos golpistas, a continuidade das ameaças e tentativa de intimidação da Justiça Eleitoral, a questão da manipulação de parte dos caminhoneiros para parar o país, ou seja, vários atos executórios da organização criminosa, alguns integrantes elaboraram um plano de neutralização de autoridades públicas, exatamente com a finalidade de se perpetuar no poder. Ministro, só para enfatizar mais uma vez, neutralizar significava assassinar, não é isso? Matar, exatamente. eliminar, extirpar deste mundo. A neutralização... Neutralizar é igual fake news. Todo mundo acha que é uma coisa singela. E nós já falamos sobre isso, apresentada pelo eminente procurador-geral, mas é preciso que a gente não dê às palavras uma leveza cujo conteúdo não corresponde a nada de singelo. Neutralizar era para eliminar e houve uma tentativa aqui, comprovada até aqui, de que se pretendia era acabar, quer dizer, na hora que fizeram o roteiro, seguiram, etc., era neutralizar. Não significa uma palavra simples como a senhora, e narrei aqui o comentário. Não tem nada demais. Não. É que neutralizar não é uma palavra do vocabulário comum de um brasileiro, de uma brasileira.
Neutralizar para nós é outra coisa. Então, é tornar neutro. E, neste caso, não. Era um ato que visava a prática criminosa e, por isso, é que só enfatizando e agradecendo e pedindo desculpas pela interrupção, agradecendo a Vossa Excelência. Eu que agradeço, ministra Carmen, exatamente. Foi localizado no dispositivo eletrônico do réu, o general Mário Fernandes, né, integrante dessa organização criminosa, o arquivo Fox 2017 continha um texto intitulado Planejamento Punhal Verde e Amarelo, qual estruturava o quê? Exatamente o que Vossa Excelência agora diz. Um plano para tentar contra a vida, ou seja, para assassinar, para matar o ministro relator, eu, então presidente do TSE, e os candidatos eleitos Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. No caso desse relator, nós já detalhamos aqui o plano e os kids pretos já foram, das forças especiais, já foram condenados aqui do Núcleo 4, o assassinato seria com a utilização de armamento pesado e técnicas das forças especiais. E há todo aqui todo o itinerário, residência, trabalho, os meus deslocamentos, qual a blindagem dos veículos, danos colaterais possíveis, e aqui nos slides, a necessidade, exigem de fuzil 5.56, 7.62, pistolas 9mm, ou seja, aí ia ser uma operação, eu diria, mais hollywoodiana, com explosão de carro, com metralhadora. E em relação aos então candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, candidatos eleitos, e Alckmin, havia ideia do envenenamento, ou com armas químicas, medicamento químico, até um dos réus diz, em virtude do estado de saúde do presidente, ele achava que podia envenenar ou colocar alguma coisa química no seu corpo. Então, aqui, não há nenhuma dúvida, nós já tratamos disso, que o planejamento Punhal Verde e Amarelo, que em relação a esse ministro relator se transformou na Operação Copa 2022, é uma fase executória do atentado à democracia, do golpe de Estado, e com forte atuação do general Mário Fernandes. Inclusive, o arquivo foi encontrado com o general Mário Fernandes. Esse documento já continha recursos necessários para a execução da ação, o número dos militares, que depois vários deles foram presos e já condenados na Operação Copa 22, ou seja, tudo, e eu não vou detalhar novamente a operação, que está no voto e todos se recordam, tudo com plena consciência e planejamento do réu general Mário Fernandes, que recordo aqui, como disse o réu colaborador Mauro Cid, era um dos mais radicais para consumação do golpe. O plano foi impresso em 9/11/2022, estruturando toda a necessidade de armamento, caráter bélico e destrutivo dessa organização criminosa. Pasmem, havia até lança-granada e lançador de foguetes previsto se eventualmente o carro, a blindagem do carro cedido pelo Supremo Tribunal Federal, resistisse aos fuzis. Então, aí, já que vai resistir um lançador de foguetes, um lança-granada, para resolver a questão.